grupo Linguagens, Discurso e Sociedade, o nosso LINDES. E começo com uma frase de Otávio Paz, que diz o seguinte: o homem é um ser que criou a si próprio ao criar uma linguagem. Pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo. Essa frase, dentre outras e outras e outras que a gente encontra, faz eco com o nosso grupo, que é um grupo que pensa a linguagem enquanto elemento constitutivo da nossa identidade enquanto sujeito e da nossa relação na criação de sentidos com o mundo. É um grupo que tem contribuições diárias que convergem, porém áreas distintas entre si. Temos as contribuições da linguística, da história, da filosofia, da sociologia, mas tudo girando em torno de como os sujeitos se inserem e constroem seus sentidos no mundo. Então, com esse pensamento, gostaria de cumprimentar as pessoas aqui presentes, os acadêmicos, pesquisadores do grupo, os nossos colegas do campus, os estudantes, que já vi muitos aí chegando, entrando, e dizer que é um momento de diálogo com o que o grupo tem se interessado, tem estudado nos últimos tempos. Para iniciar, então, oficialmente, gostaria de compor agora a nossa mesa, digamos assim, né, no nosso universo virtual. Para isso, gostaria de convidar o professor Tiago Nascimento Barbosa, diretor do Campus Ilhéus, do IFBA Campus Ilhéus. Olá, Tiago. A professora Bruna Carmo Ren, coordenadora de pesquisa e extensão do IFBA Campus Ilhéus, que está sempre conosco, né, em uma série de eventos e lives, e esteve aí durante todo esse período remoto hiperativa em todos eles, né, Bruna? Uma companheira assim forte e sempre muito prestativa. E o professor Urbano Cavalcante Filho, que é o líder, né, o idealizador e líder desse grupo de pesquisa, do LINDES. Então, bem-vindo a todos. E eu gostaria de franquear agora a palavra ao professor Tiago, nas suas boas-vindas ao evento. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado, professora Márcia. Saudar todos os colegas aqui presentes. Professora Márcia, né? Nossa querida colega. Professor Urbano Cavalcante Filho, líder do grupo de pesquisa do LINDES. Nossa coordenadora pesquisa e extensão, professora Bruna Carmo Ren. Como a professora Márcia disse, né, sempre presente nas lives. Então, foi muito presente mesmo. Então, agradecer publicamente todo o seu empenho, professora. Saudar nossos colegas que estão aqui na mesa, né? Pelo que eu vi, Helenildo, professor Homero estava aqui online, dentre outros, né? Saudar também professor Dante Luquezzi, agradecer pela sua presença, sua participação. Então, em nome da direção do Campus Ilhéus, nós agradecemos, né, essa parceria que nós temos, agradecemos ao grupo de pesquisa, um grupo formado por técnicos, alunos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, servidores, né, técnicos administrativos, também professores, técnicos também em formação constante, né, como chefe de gabinete, o servidor Helenildo João. E é isso, parabenizo, né, por esse primeiro seminário, dividido em 2 dias. Tenho certeza que o Campus Ilhéus estará agraciado com tamanha riqueza frente às palestras, né, propostas. Hoje, com o professor Dante, professor Urbano, e me fugiu, acho que o professor Mero também hoje, né? São uma conferência e 2 palestras. Então, agradeço a todos e desejo um excelente evento. Obrigada, Tiago. Tiago mencionou e agradeceu, né, de antemão ao convidado. E creio que para nós é sempre muito importante, muito interessante trazer esses diálogos para a área. E o professor Dante é um nome que, para a gente que é da área de linguagens, fala por si só, né? É uma honra muito grande realmente tê-lo, e teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Bruna, querida, franqueada a palavra.
Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma honra estar aqui, né, no nosso primeiro evento assim de extensão, depois da criação do nosso módulo de extensão, né? Então é pioneiro. E aí vocês mencionaram a questão das lives, né? A área de linguagem sempre também atuante, aí durante todo o período e ajudou a enriquecer muito as lives. Então eu saúdo a todos vocês, aos participantes do evento, em especial o professor Dante Lucchesi, né, como nosso convidado externo aí, seja muito bem-vindo. Esse evento, eu tenho certeza, né, diante do escopo dele, ele espera promover não só para os nossos estudantes, aos nossos servidores de uma forma geral, aos egressos do curso, né, eu sei que teremos palestrantes aqui que são egressos do nosso curso, né, aos nossos professores e demais interessados no tema, e os servidores responsáveis, principalmente, né, por toda a organização, o professor Urbano aí à frente. Então, vai ser, com certeza, aí são 2 dias onde a gente vai ter inúmeras atividades, né, um espaço de troca, de compartilhamento, de difusão, de ampliação, né, dos conhecimentos na área e para os interessados nesses assuntos e de saberes necessários a uma educação de qualidade, que é isso que a gente busca. E eventos dessa natureza sempre promovem justamente essa circulação, né, dos saberes produzidos no âmbito não só do nosso instituto, do IFBA Campos Ilhéus, nos estudos da área de linguagens, que são diversos, sempre atuando aí na iniciação científica, na extensão, junto à nossa comunidade acadêmica e também regional, além de estar possibilitando a inserção da nossa comunidade nas ações realizadas, tanto aqui em nossa instituição, na área dos estudos da linguagem, está propiciando esse espaço de diálogo entre a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, além de estar contribuindo também para a formação dos estudantes a partir de ações como essas, né, voltadas para a comunidade regional, promover espaço de inter-relação entre a academia e a sociedade, auxiliando, então, no desenvolvimento e contribuindo para o nosso cenário científico, profissional e também cultural da região. Recentemente, o IFBA aprovou o nosso plano de cultura, então vão ter muitas ações aí que vai ajudar ainda mais botar a área, né, essa área das linguagens em foco, que é importante, extremamente importante, é a base de tudo, de todas as áreas, e colaborar, então, com a formação desses espaços onde os nossos alunos constituam-se como sujeitos, e os alunos de outras instituições também, a gente sabe que tem alunos aqui de outras instituições da região, constituem-se como sujeitos ativos nesse ato de aprender, de ensinar, né? Temos muitos estudantes de licenciaturas, e de se formar profissionais e cidadãos. Então, assim, desejo aí um excelente evento a todos, e que venham mais e mais eventos de vocês para enriquecer mais ainda a nossa instituição. Obrigada, Bruna. Bruna tocou em alguns pontos que eu acho bem relevantes, que é como o Campos Ilhéus é inquieto e tem amadurecido, né, para essas questões da extensão, da pesquisa, de outras ações também, que tem esse pé mesmo fincado no interesse pelo social que está ali no seu entorno e pelo desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Eu fico muito feliz de estar num campus que é relativamente novo, mas que tem uma atividade tão intensa nesse sentido. Dito isso, e agradecendo mais uma vez a presença e a participação de Bruna, gostaria de franquear a palavra para o nosso querido Urbano Cavalcante Filho, líder do grupo, outro inquieto nato, não é, Urbano? E que bom para nós por isso. Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos. Boa tarde ao diretor Tiago. Boa tarde à nossa coordenadora de pesquisa e extensão, Bruna Ren. Boa tarde ao convidado especial, professor Dante Lucchesi, a quem nós do grupo somos extremamente agradecidos pelo aceite, por super indicação do professor Homero para que o senhor pudesse estar conosco, dialogando, trocando ideias. Quero agradecer também aos membros pesquisadores do grupo, professores, alunos e técnicos, e quero agradecer os inscritos. Muito brevemente, esse grupo, vou relatar como o grupo nasceu em 2009, dessa inquietude, quando eu voltei do doutorado, a gente volta do universo da pesquisa e começa no universo da docência, como é que a gente vai continuar com as reflexões, com as investigações? E aí, um ano depois, comecei a pensar num grupo de pesquisa e fui convidando os colegas, porque de início era um grupo fechado de linguagem, mas ele
está tão potente que ele está congregando pesquisadores de outras áreas, como Márcia mencionou, a gente tem sociólogo, a gente tem filósofo, a gente tem linguista aplicada, a gente tem professor de língua estrangeira, a gente tem professor de língua materna. Então, está um grupo e está tendo demanda, então está um grupo com uma discussão muito interessante e que tem como objeto comum pensar o homem, né? O homem como objeto das ciências humanas. E pensar esse homem produtor de texto e discurso nas suas relações interpessoais. Então, a gente fica muito agradecido. É um evento que se pensou muito pequenininho, pensou-se em evento interno, mas ele ganhou uma proporção muito grande. Na lista de inscritos, a gente tem pessoas inscritas, podem não ter chegado ainda, mas se inscreveram no curso, pessoas de diferentes regiões do país. A gente tem pessoal da USP, da Unifesp, da Federal do Rio Grande do Sul, tem inscritos de outros estados também, tem inscritos que estão fazendo doutorado sanduíche lá no México. Isso dá uma alegria para a gente, porque significa que nossa voz está sendo ouvida e abre possibilidade para futuros diálogos, que começa aqui e, na sequência, a gente desenvolve. Então, eu sou muito orgulhoso desse grupo, né, por conta dos colegas que estão nele, por conta das pesquisas que nós desenvolvemos. E é um grupo, e eu quero registrar isso, que, embora tímido, de um campus do interior da Bahia, o LIND está tendo inserção muito boa em outros grupos de pesquisa, em outras universidades, tanto no Brasil como no exterior. E aí eu queria fazer 3 registros aqui para dar motivos para nós nos orgulharmos. O LIND teve a oportunidade de ser representado na USP, quando em abril foi proferida uma conferência lá no programa de Filologia e Língua Portuguesa. O LIND se fez representado em Paris, em junho, quando tivemos a oportunidade de proferir uma conferência na APEB, Associação Brasileira de Pesquisadores e Estudantes na França, onde eu sou filiado. E no mês passado, o LIND teve sua logo e teve um de seus membros da Universidade de Harvard apresentando trabalho sobre ensino de português. Então, a gente tem LINDs colocando o pé na maior universidade brasileira, uma das maiores universidades europeias e na maior universidade do mundo. Isso é muito orgulho para nós dizermos, nós no interior da Bahia, nós fazemos pesquisa, nós divulgamos conhecimento, formamos pessoal, porque os nossos estudantes de iniciação científica, de mestrado e doutorado, só é contribuição. Então é isso, eu quero desejar a todos um excelente evento e quero desejar vida longa ao LIND. Então que hoje e amanhã a gente possa desfrutar das palestras, principalmente a do professor Dante Lucchesi, que é a conferência de abertura. Depois nós teremos mais 4 apresentações dos pesquisadores e na tarde de amanhã nós teremos mais 6 apresentações. Então, boa tarde a todos, bom evento. É com você, Márcia. Pois é, Urbano, Lindes, de Ilhéus para o mundo, não é? Aquela brincadeira, né? Somos lindos, somos lindas e somos lindos. Lindes, exatamente. Vamos embarcar aí, porque as linguagens são nos inserem mesmo, né? Nos colocam o pé no mundo, literal e figurativamente falando. Vejo que todas as pessoas que já falaram até agora, Tiago, Bruna, Urbano, inclusive eu, um pouco que antecipa e a nossa gratidão, né, e honra de estarmos no evento e de estarmos recebendo o professor Dante, que é o nosso conferencista de hoje. E eu gostaria de agora, para as pessoas que não conhecem a área, não conhecem especificamente o trabalho, de fazer um breve recorte sobre o professor Dante Lucchesi, que falará para nós nos próximos minutos, apresentando o seu texto, e que, como disse anteriormente, dentro da área de linguagem, dentro da área de linguística, já é um nome que fala por si só. Já é um nome bastante conhecido pelo trabalho sólido que desenvolve. Aí a gente faz aquele recorte, que é um recorte, o retrato que a pessoa dá de si, né, através dos textos oficiais. Então, gente, para quem não conhece o professor Dante, nosso convidado, ele é professor titular de língua portuguesa da Universidade Federal Fluminense, é bolsista de produtividade em pesquisa e
tem sido membro titular do Comitê Assessor de Letras e Linguística desse órgão. Foi, na verdade, né, de 2016 a 2019. É formado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Linguística Portuguesa Histórica pela Universidade de Lisboa e tem doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordena o projeto Vertentes do Português do Estado da Bahia, em sua 4ª fase, a norma culta e a polarização sociolinguística na cidade de Salvador, Bahia. Coordena também o PENSE, Projeto de Estudos da Norma Culta Escrita, e é autor de livros como Língua e Sociedade, Sistema, Mudança e Linguagem, sendo organizador e autor do livro Português Afro-Brasileiro, de 2009. Recebeu o prêmio Jabuti, 2º lugar, em 2016, na categoria de Crítica e Teoria Literária, e também atua como pesquisador, não é, na área de análise sociolinguística, história da linguística, contato entre línguas e história da língua portuguesa. Falando assim, com esse texto denso, pode parecer estranho para alguns, né, principalmente os nossos estudantes do ensino médio, mas está na essência do trabalho da sociolinguística analisar essa língua viva, essa língua em uso, essa língua marcada por variações e que já chega, né, até o ensino médio técnico, na forma hoje dos livros didáticos e do próprio discurso dos professores de língua, pensar, então, nesses níveis, nessas mudanças, nessas nuances que constituem, no caso, a língua portuguesa e outras línguas também. Dito isso, gostaria, então, de oficialmente, né, introduzir o professor Dante Lucchesi como conferencista de hoje e dizer que para nós do grupo, para nós do campus e para nós da área, é uma honra tê-lo conosco essa tarde. Obrigado, Márcia. Também é uma grande satisfação para mim estar aqui com vocês, né? Agradeço também o convite dos professores Urbano e Homero e espero que a gente possa começar a iniciar esse seminário, né, de uma forma bem produtiva, e eu espero poder contribuir para o êxito desse evento pioneiro, né, aqui do campus de Ilhéus, essa cidade tão simpática e tão importante na história da Bahia e do Brasil, né? Então, eu vou falar aqui com vocês sobre língua, ciência e ideologia. A língua está presente em praticamente todos os momentos da vida social, mas sua verdadeira natureza é desconhecida da maioria das pessoas, que veem a língua apenas como um padrão de como falar e escrever corretamente. A língua é muito mais do que um simples sistema de comunicação, pois, através dela, os grupos sociais e os indivíduos também constroem sua identidade, entre outras funções que a língua desempenha na vida social. Não é à toa que o nome de muitas línguas corresponde ao nome dos povos que as falam. E nesta fala de hoje, eu vou abordar, entre outras questões, essa questão da língua, né, como elemento de construção da identidade social e, consequentemente, toda a carga ideológica que permeia a interação verbal na sociedade. E também falar sobre a representação social da língua, né? A visão que as pessoas têm da língua e mostrar como essa visão não corresponde à realidade da língua e muitas vezes fruto de mistificações. Por quê? Predomina na sociedade a visão de que existe uma única forma correta de falar e escrever, ou seja, a visão de uma língua homogênea e inflexível, havendo, portanto, uma fronteira precisa entre o que é certo e o que é errado. Essa fronteira é traçada por uns poucos sábios, os gramáticos,
cuja autoridade é proporcional ao autoritarismo do seu discurso. Ou seja, quanto mais autoritário e arbitrário é o gramático, mais ele passa uma ideia de uma grande sapiência, né? De uma grande autoridade sobre o que é certo e o que é errado na língua. E essa ideia de que existe uma fronteira rígida entre o certo e o errado é o primeiro mito que cerca a linguagem. Porque, na verdade, a ideia de certo e errado é uma mera convenção social. E, como convenção social, pode não haver acordo sobre isso, e também essas convenções vão mudando na medida que as relações sociais vão se alterando também com o passar do tempo. Então, um exemplo é que há, por exemplo, gramáticos que defendem que o certo é falar ao telefone e outros que defendem que o certo é falar no telefone. Aí você pergunta, qual é a forma certa? Depende nesse caso da autoridade. Mas há um mito tão grande nessa ideia de que existe essa decisão, é uma decisão objetiva, como se houvesse, assim, um parâmetro linguístico, estritamente linguístico, para dizer essa forma é boa e essa frase é ruim, que as pessoas são tão imbuídas dessa certeza que, se eu pergunto para o professor de português, o que é certo e o que é errado, o professor fala, não, depende, isso é histórico e tal, a pessoa pensa logo, ele não sabe, está enrolando. Então, esse é um dos problemas e um dos grandes desafios que os professores de português enfrentam, que é exatamente de desconstruir, né, essa visão hegemônica de língua que existe na sociedade. Dentro dessa visão, a variedade mais perfeita da língua foi forjada no passado distante, né, num passado distante, pelos grandes escritores clássicos da literatura nacional. E desde essa época, a língua vem se deteriorando no uso cotidiano, principalmente na linguagem dos jovens e na linguagem popular, que é onde a língua estaria se deteriorando mais. Portanto, o trabalho dos gramáticos e a ação da escola seriam essenciais para evitar que essa deterioração da língua levasse ao caos linguístico, comprometendo a comunicação verbal e, dessa forma, toda a vida civilizada. Então, existe esse mito, né, de que a língua está se deteriorando e que, se não houver uma normatização rigorosa, enfrentar o caos linguístico. Acho que tem alguém com o microfone aberto. E aproveito para perguntar se estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo, sim. Tranquilo o áudio. Então, vamos lá. Então, vou falar inicialmente desse mito de que a língua está se deteriorando. Então, vou citar até aqui um trecho do meu livro Língua e Sociedade Partidas, né? Que eu publiquei pela Contexto em 2015, com o qual, né, eu fui agraciado com o Prêmio Jabuti. Então, vou me citar aqui. Um dos mais recorrentes mitos que rondam a língua diz respeito a um suposto processo de inexorável deterioração que está sempre produzindo previsões alarmistas sobre o risco iminente de um colapso da língua. Em um livro de divulgação científica, o linguista Guy Docher, em 2005, nesse livro foi publicado, faz uma significativa compilação histórica de depoimentos sobre o tema, sobre essa suposta deterioração da língua. Em relação à língua inglesa, os críticos do lamentável estado em que se encontra a língua de Shakespeare, na atualidade, falam do seu declínio rápido. Apenas 2 gerações, ou seja, você pensar 20, 25 anos, então, lá pelo meio do século XX, né, você teria uma língua boa que se deteriorou até hoje, que se deteriorou rapidamente, né, para um estado lamentável hoje. Só que, em 1942, aquele famoso escritor George Orwell, né, escreveu 1984, né, já se queixava do mau caminho que a língua inglesa seguia, comparando com as gerações anteriores, ou seja,
o George Orwell, no meio do século passado, dizia, olha, a língua inglesa está mal, mas no passado recente ela era boa. Essa velha ideia, né, que a língua está se deteriorando e que no passado ela era melhor. Só que quase 100 anos antes, em 1848, o linguista August Schleicher via a língua inglesa como rasa, entre aspas, né? O que revelava como a língua, ele citando aqui o Schleicher, como a língua de uma nação histórica e literariamente importante podia afundar rapidamente. Então, ele achava que no meio do século XIX, lá em torno de 1850, a língua inglesa tinha afundado rapidamente. Só que em 1780, irritava o respeitado autor Thomas Sheridan o fato de o declínio da língua inglesa ser tão recente, pois apenas 70 anos antes, no reinado da rainha Anne, entre 1702 e 1714, o inglês provavelmente fosse falado, entre aspas, em seu maior estado de perfeição. Contudo, foi exatamente durante o reinado da rainha Anne que Jonathan Swift elaborou sua famosa proposta para corrigir e melhorar e determinar a língua inglesa, que se inicia com a seguinte advertência, abre aspas, eu aqui, em nome de todas as pessoas educadas e instruídas da nação, me queixo de que nossa língua é extremamente imperfeita, de que suas melhorias diárias não são, de modo algum, proporcionais às suas corrupções diárias. Ou seja, ao longo de todo esse período, o que a gente vê é a reiteração dessa lamúria purista de que a língua está se deteriorando e que ela era perfeita no passado recente. Só que você vai para esse passado e a conversa era a mesma. Então, é um círculo vicioso que só comprova esse mito que é tão recorrente ainda hoje entre nós, de que a língua está decaindo e perdendo as virtudes que exibia há algum tempo atrás em sua idade do ouro, né? Uma metáfora que o sociolinguista William Labov utilizou, né? Essa ideia de que houve uma época de ouro da língua, da literatura clássica, e desde então a língua vem se deteriorando. Isso é um mito, porque, embora isso seja recorrente, como a gente está vendo aqui no inglês, mas na Alemanha, na Itália, todos os países letrados, há sempre essa lamúria de que a língua está decaindo, se deteriorando, sendo ameaçada, né? Entretanto, a moderna ciência da linguagem, a linguística, cujo nascimento é geralmente associado à publicação do curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure, em 1916, tem demonstrado que todas as línguas e variedades de línguas compartilham uma estruturação básica determinada pela faculdade inata da linguagem. Desde o advento de uma, que as pessoas chamam revolução cognitiva, que ocorreu há cerca de 40 mil anos, quando o homem se torna um animal simbólico e provavelmente, né, é uma das hipóteses de que as línguas que são faladas hoje no mundo já teriam essa estrutura nessa época, essa estrutura plena. Então, todas as línguas, desde o surgimento, né, dessa última, né, mutação genética do Homo sapiens, todas as línguas que existiram no planeta e que existem na atualidade, gozam do que se chama plenitude funcional no seu universo cultural próprio. Ou seja, todo falante nativo de uma língua humana pode falar tudo o que ele pensa usando sua língua. Então, ela é plenamente funcional, né, dentro do seu universo cultural próprio. Você não vai falar de alguma coisa que não existe no seu mundo, né? Isso é até um truísmo. E a sociolinguística, que emerge como programa de pesquisa nos Estados Unidos na década de 1960, tem demonstrado que as línguas humanas estão sempre mudando e que a mudança e a variação linguística não comprometem o funcionamento da língua. Porém, eu volto a citar aqui meu livro, Língua e Sociedade e Partidas. Impressiona o nível de ignorância em relação à língua que se observa em pleno século XXI. Sobretudo entre pessoas que são bastante esclarecidas em outras áreas do conhecimento. Qualquer pessoa bem informada já ouviu falar em Freud, em Lévi-Strauss,
ter alguma ideia do que seja o complexo de Édipo ou o tabu do incesto. E não ousa falar em raças superiores e inferiores, ou que um criminoso possa ser reconhecido pelo formato do seu crânio, como preconizava o psiquiatra e criminologista italiano Cesare Lombroso, no século XIX. Mas essa mesma pessoa fala com naturalidade de línguas simples e complexas e se refere a formas linguísticas correntes como aberrações. Aliás, a visão de que a forma superior de língua é dos escritores clássicos tem sua origem na mesma época em que Ptolomeu afirmava... Olha, tem um microfone aberto aí. Ptolomeu afirmava que a Terra era o centro do universo. Em torno dela girava o Sol, os planetas e as estrelas. Né? Giravam o Sol, os planetas e as estrelas. Ou seja, a revolução de Copérnico não chegou ainda à língua. Né? Ainda temos uma visão de língua que remonta ao terceiro século antes de Cristo. Essa visão de que existe uma forma superior de língua que se encontra num passado remoto nos clássicos da literatura nacional. Mas um exame aprofundado da questão revelará que as motivações históricas para tanta mistificação decorrem exatamente do papel crucial que a língua desempenha nas sociedades de classe. Há uma relação dialética entre a ignorância geral em relação à linguagem e a hegemonia da tradição normativa no ensino de língua materna. Nesse contexto, as únicas autoridades intelectuais que a sociedade reconhece em relação à língua são os gramáticos. E o discurso dos linguistas, nas raras vezes em que esse é ouvido, né, atinge um público mais amplo, é recebido com desconfiança quando não é claramente rejeitado, como se pode ver nesse trecho de uma editorial de uma revista de grande circulação nacional, a Veja, né, que felizmente tem hoje um periódico decadente, né, por conta de suas posições reacionárias, até fascistas. Né, como essa aqui, ó. Isso aqui eu estou citando um editorial da revista Veja, do ano de 2011, quando houve uma grande polêmica em torno de um livro de português do MEC, sobre a qual não vou poder falar hoje por razões de tempo. Mas olha o que diz o editorial da revista Veja. A discussão arcana sobre o falar popular ocupa um escaninho secundário na sociolinguística e seria um enorme favor aos brasileiros que estudam e trabalham se nunca tivesse deixado o seu porão acadêmico. Olha a agressividade, né, desse discurso claramente ideológico de uma publicação que notoriamente sacrifica a informação para atender interesses dos grandes grupos econômicos. Pode-se entrever as razões por que o estudo científico da língua não cabe na sala de aula ou na vida cotidiana das pessoas, e por que uma visão realista da linguagem humana não pode ser veiculada para um público mais amplo. Por que isso? Exatamente porque esse discurso acaba assumindo um caráter altamente questionador, diria até subversivo e, consequentemente, transformador, né? Porque essa visão realista e pluralista de língua ameaça o mito de uma forma única e perfeita da língua, tão cara aos puristas e à elite dominante, posto que é a base de todo preconceito linguístico, em um dos mais poderosos mecanismos ideológicos de dominação de classe e de legitimação de um sistema de concentração de renda e exclusão social. O dogma de uma forma única e perfeita de língua implica que todas as demais variedades da língua, independentemente de sua representatividade social, ou seja, mesmo que seja falada por milhões de indivíduos, são consideradas deteriorações e deturpações que põem em risco o próprio funcionamento da língua, que é totalmente falso. Nesse contexto de hegemonia ideológica da tradição gramatical, a norma padrão se confunde com a própria língua, e as demais variedades não são sequer nem consideradas língua mais. Esse axioma da norma padrão serve para desqualificar
aqueles indivíduos que não seguem suas regras, sobretudo os falantes da linguagem popular. E o preconceito linguístico e a imposição da norma padrão assume ideologicamente um caráter de ação civilizatória, que é preciso extirpar da fala do aluno os vícios da linguagem popular para tirá-lo da ignorância e possibilitar a sua ascensão social. Assim, travestido de ação civilizadora, o discurso do purismo gramatical encerra, no contexto histórico da polarização sociolinguística do Brasil, motivações racistas e fortalece marcadores sociais que buscam legitimar a exclusão social e a superexploração do trabalho. Dessa forma, o purismo gramatical se insere em um discurso de dominação típico de sociedades como a sociedade brasileira, nas quais o capitalismo contemporâneo assenta sobre um substrato colonial e escravista. O mito de que a fala popular é caótica e sem regras, veiculado pelos oligopólios da mídia capitalista, forja marcadores sociolinguísticos que são usados para fomentar a ideologia de uma inferioridade atávica do pobre, e muitas vezes do negro, né? Permeada, portanto, por influxos racistas. Como esses marcadores sociolinguísticos operam? É a questão. Formas típicas da linguagem popular, como assembleia, craro, problema, ignorância, são tomadas com um índice evidente de atraso e inferioridade mental. Os que assim julgam ignoram que o rotacismo, por exemplo, que leva a assembleia de assembleia, esse é um fenômeno linguístico chamado de rotacismo. O rotacismo é um processo recorrente de mudança na língua, né, em toda a sua história, tendo forjado palavras que hoje são de uso geral, por exemplo, como dobro e branco. Dobro vem do latim duplo, que deu doblo e virou dobro. Branco vem do germânico blanc, que virou blanco, branco. Mas ninguém critica quando se fala dobro ou branco, porque isso foi aceito. Mas ainda não foi aceito, ou pode ser que nunca seja, mas não quer dizer que haja qualquer problema com craro ou assembleia. Inclusive, nos Lusíadas, o grande poeta da língua, Camões, usa a forma inglês, que naquela época ainda não havia sido padronizado, né, o termo, e essa variação ainda chegava até a alta literatura. Porque outro mito é essa ideia de que o modelo exatamente são os grandes escritores. Na verdade, o que acontece é que os gramáticos selecionam no cânone literário aquelas formas que eles consideram certas e que consideram erradas. Essa até é uma crítica que o grande escritor José de Alencar fazia ao purismo gramatical. Mas também a gente não vai poder entrar muito nesses meandros aqui por causa do tempo. Um dos marcadores sociolinguísticos mais poderosos que operam nas representações sociais da língua é o estigma, o forte estigma que se abate sobre as frases sem concordância, como, por exemplo, uma frase como "meus filhos trabalham muito", típica da linguagem popular, que é altamente discriminada, né? Em função, né, ela é discriminada pela falta de concordância. Só que a concordância é um mecanismo que não tem valor informacional. Ou seja, o sentido da frase é o mesmo. Se eu falo "meus filhos trabalham muito" ou "meus filhos trabalham muito". Então, a concordância é um mecanismo gramatical que não interfere no significado da frase. Portanto, ela é um mecanismo que sofre muita variação e mudança ao longo da história das línguas, não só do português. E, em função disso, a ciência da linguagem já demonstrou que as línguas podem funcionar perfeitamente com ou sem o mecanismo da concordância. Porque a concordância, na verdade, é uma sinalização de que aquele constituinte, que é o sujeito, está ligado ao verbo. É como se fosse um sinalizador gramatical. Ou que os elementos
aqueles elementos constituem um conjunto que é chamado, né, na tradição gramatical, de sintagma nominal. Mas a falta de concordância, né, ou a própria concordância, não torna um sintagma nominal como as coisas mais bonitas mais complexo do que no inglês. Porque aqui, as coisas mais bonitas, você tem a marcação do plural em 3 constituintes, né? As coisas e bonito. No inglês, o mesmo sintagma, né? The most beautiful things, você só tem a marcação no núcleo nominal, things, que vem depois do adjetivo, né? Beautiful. Da mesma forma, a concordância verbal não torna a frase portuguesa os meninos chegaram, em que chegaram concorda com meninos, mais complexa ou melhor do que a frase inglesa, the boys arrived. Assim, a pergunta que se coloca é: por que o inglês é a língua da globalização e a língua mais valorizada no mundo contemporâneo, enquanto o português popular é considerado língua de gente ignorante e mentalmente atrasada, por exibir exatamente as mesmas características estruturais? Porque, assim como no inglês que se diz the most beautiful things, em português se diz as coisas mais bonitas. A única diferença é que, no inglês, o plural é marcado no núcleo nominal, things, e no português no determinante, as. A mesma coisa, né? No inglês você também não tem concordância verbal. The boys arrived. I arrived. You arrived. É a mesma forma. Como aqui nós temos os meninos chegou, você chegou, nós chegou. Só que, como eu disse, né? O inglês é a língua da globalização, é a língua que os empresários adoram, né, exibir algum conhecimento, enquanto o português popular, que tem as mesmas características, isso mostra claramente o caráter arbitrário do preconceito linguístico que se abate sobre a linguagem popular. Ou seja, essa comparação permite demonstrar que a condenação da linguagem popular não se fundamenta no mecanismo de funcionamento da língua, né? Mas é uma avaliação valorativa dos indivíduos que falam assim, que são das classes populares no Brasil. Esse deslocamento ou transferência define aqui o modo de operar de um discurso ou pensamento ideológico. E compreender como esse pensamento ou discurso opera é crucial para a compreensão da dimensão ideológica da polarização sociolinguística do Brasil e como essa dimensão ideológica reflete a perpetuação de um sistema de poder político e de dominação econômica. Vamos, então, definir sinteticamente o discurso ideológico, por um lado, como um discurso que emite um juízo de valor determinado por um interesse de classe. Nesse sentido, essa avaliação é baseada em um pré-conceito, um julgamento estabelecido a priori. Por outro lado, também é característica do discurso ideológico de simular ou mesmo desconhecer sua dependência a uma classe ou grupo social específico, que é como uma estratégia para potencializar seu valor de persuasão. Dessa forma, uma característica essencial do discurso ideológico é exatamente a de se negar enquanto tal. Essa característica é decisiva para que a ideologia se configure como falsa consciência, ou seja, um conjunto de ideias e valores que legitimam a dominação de uma classe sobre o conjunto da sociedade. Nessa perspectiva, os agentes ideológicos da classe dominante buscam travestir os interesses particulares da classe dominante em valores universais, como é o direito universal à propriedade. Se nós pararmos para pensar, o direito à propriedade consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas, se olharmos para a humanidade, os proprietários são uma minoria. A grande maioria da humanidade é de despossuídos. Então, olha aí como a ideologia opera. O direito à propriedade beneficia uma minoria da população, mas é apresentado como um direito que beneficia toda a humanidade.
quando muitas vezes o direito da propriedade beneficia uma minoria em prejuízo da maioria, como normalmente ocorre. É assim que o discurso ideológico opera. No limite, os interesses da classe dominante, mesmo quando em flagrante conflito com os interesses da maioria da sociedade, devem se apresentar como uma necessidade inevitável, inexorável. É a velha retórica do remédio amargo. Tal é o caso, por exemplo, dessa PEC do teto de gastos, que tanto inviabiliza, né, a educação, o sistema público de educação e de saúde, porque comprime isso para garantir que a verba pública seja toda carreada para alimentar a especulação do grande capital financeiro. Mas essa PEC do teto de gastos é apresentada pelos oligopólios midiáticos como imprescindível para o país para conter o déficit público e o que interessa cada vez mais, sobretudo, aos credores da dívida e não à maioria da população. Mas, para a grande mídia, se você fala em atacar o déficit, acabar com o teto de gastos para liberar os recursos públicos para educação e saúde, eles fazem um escândalo dizendo que isso vai inviabilizar a economia, vai levar o país para a crise, etc. É a mesma coisa agora da questão do preço dos derivados do petróleo, porque desde o golpe de 2016, a Petrobras passou a ser desmembrada e servir só ao interesse dos grandes investidores, sobretudo os estrangeiros, que são acionistas da empresa. Embora a empresa seja estatal, pública, e o maior acionista seja o povo brasileiro. Mas toda empresa, o preço que está devastando a economia, agora baixou um pouco por causa do populismo, né, desse fascista que está na presidência da República. Ele, violando a lei eleitoral, ele baixou o preço da gasolina para tentar reverter a sua derrota eleitoral, sem sucesso, né? Como tudo indica aí agora no dia 2 de outubro. Mas se fala, por exemplo, a questão ideológica é bem interessante nesse aspecto, porque se fala em que os preços dos derivados do petróleo não sejam cobrados em dólar, mas em real, porque o custo de toda a produção da Petrobras praticamente é em real, aí a mídia diz que isso é uma intervenção política e nefasta à empresa, a Petrobras. Agora, a decisão política que aconteceu depois do golpe de 2016 de colocar os preços em dólar para favorecer os investidores estrangeiros é colocada como determinada pela racionalidade econômica, pelas leis do mercado, que são objetivas e impessoais, dentro da ideologia dominante do capitalismo. Então, é só para perceber que o discurso ideológico ele tem que se apresentar como técnico, neutro, objetivo. Se ele alcança esse objetivo, ele garante essa hegemonia, essa autoridade desse discurso. E a dominação, em vez de ser feita pela força, é feita pelo convencimento, porque as pessoas, a maioria da população, encarna a visão de mundo e a visão que interessa à minoria dominante como sua. É por isso que uma minoria, né, que hoje domina a sociedade e que se beneficia e, né, acaba sendo visto, ou seja, isso se mantém, porque a maioria não só aceita isso, como encarna esses valores, né? Essa ideia, por exemplo, um empresário é aquele indivíduo que é um benfeitor da sociedade, porque ele cria empregos, então ele pode tudo, ele pode sonegar impostos, ele pode não pagar os direitos de trabalho, porque ele está ajudando as pessoas, porque ele cria emprego. Então, faz o seguinte, tira os trabalhadores, tá bom, eu não quero que você faça esse bem por mim, não. A gente não vai trabalhar para você. O que acontece com a empresa dele? Quebra. Então, ele não está fazendo nenhum favor, ele está explorando os trabalhadores para ter um lucro fabuloso. Então, ele não é benfeitor nenhum. Mas toda a mídia, todo
toda a ideologia dominante mostra o empresário como um benfeitor, aquele que faz o bem para a sociedade, que é um empreendedor, que gera emprego, que gera riqueza. Ele não, ele explora o trabalho e se apropria da riqueza da coletividade. É o que, na realidade, acontece. O problema é que, quando você fala isso, você desnuda o discurso ideológico, a hegemonia é tão forte da classe dominante que quem se coloca numa perspectiva contra essa ideologia é que é taxado de ideológico. E qualquer visão ou projeto de sociedade que não seja esse hegemônico é visto como irrealista, utópico, irracional. Ou seja, é como se só o capitalismo fosse possível. Tanto que os movimentos sociais tinham muito slogan, né? Um outro mundo possível. Porque a ideologia dominante fala que não há nenhuma possibilidade fora do capitalismo, que é a melhor forma de manter um sistema, né? É dizer que ele é inexorável, que é impossível qualquer alternativa fora dessa lógica, né, da exploração do trabalho. Então, voltando para a língua, né? A condenação da ausência de concordância por parte do purismo não é baseada num fato linguístico em si, mas uma avaliação negativa dos falantes que usam a língua dessa maneira. Portanto, o caráter valorativo, baseado num preconceito que dá forma ao discurso ideológico, é evidente. E aí eu vou chamar a atenção para um círculo vicioso perverso. Por quê? As pessoas condenam nós vai na feira como uma linguagem inferior, porque, na verdade, eles pensam que quem fala assim são pessoas inferiores. E aí eles julgam essa linguagem como inferior. Quando esse julgamento de que essa linguagem é inferior é considerado um julgamento objetivo, ou até científico, está comprovado que essa linguagem é deteriorada. Isso serve para comprovar a visão de que aquelas pessoas que falam assim são inferiores, quando, na verdade, foi essa falsa postulado que levou ao julgamento daquela fala como inferior. Então, você vê aí que é um círculo vicioso. Aquela linguagem, aquela forma errada, deteriorada, porque a pessoa que fala assim é inferior, e, na medida que eu assumo isso como verdade, eu comprovo que aquela pessoa é, de fato, inferior. E aí você tem uma série de ilações. Se a pessoa não sabe nem falar a própria língua, então não merece um salário decente. Ela está na miséria por conta da própria incapacidade dela. Aí vem todas aquelas falácias da meritocracia, etc., para justificar o status quo, a situação atual. Então, o discurso ideológico, a sua força, reside exatamente na capacidade dele de simular a sua natureza. Ou seja, a ideologia, quanto menos visível, mais ela é forte. Por isso que a ideologia linguística é altamente poderosa. Que a língua é um sistema, como eu disse no início da fala, é um sistema que está presente, né? A linguagem está presente em todas as relações, mas as pessoas não veem a língua porque ela é tão natural, tão humana. Então, qualquer julgamento associado, né, derivado da língua, que emana da língua, ele tem uma força muito grande, né? Então, aí nós temos essa inversão também na língua, né? Porque a ideologia do purismo gramatical ela se apresenta como objetiva e racional. Então, a condenação da falta de concordância na fala popular não se apresenta como um preconceito ou como uma discriminação, mas como uma ação civilizadora que visa retirar as massas do estado de ignorância em que se encontram. E se os linguistas denunciam o caráter preconceituoso dessa atitude,
essa denúncia é vista como ideológica pelo senso comum. Portanto, opera essa inversão perversa e típica das situações de hegemonia ideológica, de dominação de classe. O discurso purista, preconceituoso e discriminador é visto como racional, objetivo e neutro, enquanto o discurso do linguista, baseado na ciência e na observação empírica da realidade da língua, é visto como ideológico, relativista, demagógico e populista, daqueles que querem manter o povo na ignorância e facilitar sua dominação. Por isso que a Veja fez aquele editorial fascista, né, dizendo que a sociolinguística devia ficar no seu porão acadêmico. É uma inversão total. Mesmo quando os linguistas demonstram que não há contradição entre ensinar a norma padrão, que é uma das funções da escola, e respeitar a diversidade linguística, a variedade linguística do aluno, esse argumento pedagógico razoavelmente claro e simples não é aceito e deturpado. É claro que contribui muito para essa manipulação a ação diversionista intelectualmente desonesta de muitos intelectuais e comunicadores da mídia oligopolizada. Normalmente, a ideologia assenta muito, como eu já disse aqui, né, no discurso da autoridade. E a tradição gramatical talvez seja o mais antigo paradigma do conhecimento vigente no mundo. Assim, a ideologia da normatização linguística é uma das mais poderosas na sociedade contemporânea. E é um dos pilares da hegemonia ideológica dessas sociedades capitalistas na atualidade, no que o sociolinguista James Murray, inglês, né, recentemente falecido, denominou de ideologia da língua padrão. Aí eu cito Murray. Praticamente todo mundo adere à ideologia da língua padrão e um dos aspectos dela é uma firme crença na correção gramatical. Fecha aspas. A naturalização da certeza de que existe somente uma forma certa da língua é que constrói o mito da correção gramatical. Essa naturalização faz com que ela assuma uma dimensão moral, o que acentua seu caráter ideológico e sua força como discurso hegemônico, como demonstra, mais uma vez, Murray. Aí eu vou citar agora esse texto de Murray, que foi publicado aqui na tradução no Brasil em 2011, mas é de 2001. Murray diz assim: embora as atitudes do senso comum sejam ideologicamente carregadas, aqueles que as sustentam não as veem de modo algum como tais. Eles acreditam que seus juízos desfavoráveis sobre pessoas que usam a língua incorretamente são juízos puramente linguísticos, sancionados por autoridades sobre a língua. As pessoas não associam necessariamente esses juízos com preconceito ou discriminação em termos de raça ou classe social. Elas acreditam que, sejam quais forem as características do falante, este simplesmente usa a língua de modo errado e que existe para ele a possibilidade de aprender a falar corretamente. Se ele não faz assim, é por culpa dele, como indivíduo, seja qual for sua raça, cor, credo ou classe. Existe uma abundância de modelos de falar corretamente e ele não fala assim porque ele é incompetente, né? Então, reparem que esse mito da correção gramatical está muito ligado a um mito hoje muito forte da meritocracia, né? De que o indivíduo não se dá bem no mundo porque ele é incompetente ou porque ele não se esforçou o suficiente, né? Essa falácia que tanto oprime hoje, sobretudo, os jovens, né? Você que está me ouvindo aqui, o estudante da escola técnica, não entra nesse discurso falacioso do empreendedorismo, que se você for eficiente e se esforçar, você vai ganhar milhões. Isso acontece um indivíduo em 1 milhão. Então, o que se cria? Por isso que hoje abundam, né, os fenômenos de depressão, sobretudo entre os jovens, porque eles são esmagados por essa ideologia, né? Eu vou ter que me dar bem, eu vou ter que ganhar milhões, senão eu vou ser um fracassado. Um loser, né, como os americanos adoram falar nessa sua ideologia, né, que é a meca da ideologia capitalista.
E claro que nessa visão ideológica da correção gramatical não há espaço, né, para a visão científica da língua, né? Como diz mais uma vez Milroy, né? Eu cito aqui entre aspas: se os linguistas afirmarem que todas as variedades são gramaticais, o que elas, é claro, são, suas opiniões serão interpretadas como ideológicas e não como linguísticas. Então, aqui eu trouxe Milroy porque nós convergimos, né, nessa nossa conclusão. Essa ideologia da língua padrão resulta de um longo processo, né? Eu vou acelerar aqui para, né, caminhar para o final, que eu estou meu tempo aqui, para não avançar muito no meu tempo. Mas essa ideologia da língua padrão, ela está no mundo contemporâneo, né? Ela resulta de um processo que vem desde a emergência do capitalismo, do fim do feudalismo e do surgimento dos estados nacionais, né? Porque a unificação, sobretudo das nações europeias, né? Da Inglaterra, da França, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, havia o quê? Havia um mosaico de, digamos, unidades políticas, culturais e linguísticas, e houve uma homogeneização, como na França, né? A França era um mosaico de línguas e variedades de língua, e a língua da Ilha de França, né? Ile-de-France, que é o francês, né? Que tem a ver com... se impôs para todo o território da França, né? Esmagando e nivelando, levando ao desaparecimento de línguas, até como o provençal, de uma rica tradição literária. E isso, num determinado momento, era até progressista. Não vou poder avançar muito nesse debate, né? Porque a Revolução Francesa queria impor a língua única como uma forma de criar o espaço da cidadania universal, né? Todos tinham que falar a mesma língua para que todos, né, pudessem disputar a cidadania em igualdade de condição, né? Então, havia até um argumento progressista, mas que era, na verdade, trazia embutido nele uma opressão cultural e linguística, né? De acabar com as línguas regionais, porque aquilo era uma herança do feudalismo, né? Da Idade Média. Então, assim como foi necessário unificar uma série de coisas, por exemplo, o sistema de pesos e medidas, o sistema métrico, o sistema decimal, toda uma ordem burocrática, administrativa, todo um Estado se criou para unificar todo um território que era diversificado e heterogêneo e foi homogeneizado. E a homogeneização linguística acaba tendo um papel determinante na construção da chamada ideologia nacional. Tanto que se criou aquela máxima, né? Uma nação, um povo, uma língua. Mas isso não era uma coisa natural, isso foi forjado. Esse é um fenômeno recente, é um fenômeno da modernidade. E é claro que a base de toda essa ordem administrativa era escrita. Então, isso demandou uma padronização de uma variedade de língua para ser usada na escrita em textos complexos, textos jurídicos, filosóficos, e científicos, religiosos. Então, esse poder simbólico, o valor simbólico desses textos literários, jurídicos, né, a Constituição, e a própria valor, né, o peso da escrita, como, né, até na cultura popular brasileira falava no jogo do bicho, vale o que está escrito, né? Então a escrita tem um peso, tem um valor. Então a variedade que foi codificada e forjada para funcionar como essa variedade da língua institucional, ela passa a ser considerada a variedade mais perfeita da língua e criando a ideia de que toda a diversidade linguística, toda a variação linguística era uma corrupção, uma deterioração que comprometeria o funcionamento da língua, né? Então,
é fundamental, né, questionar essa ideologia da língua única e resgatar, assim como é importante resgatar, né, a importância da diversidade cultural, comportamental, de orientação sexual, religiosa, ambiental, a diversidade cultural e linguística, né? Porque essa ideologia da língua única assume contornos críticos no Brasil, em função do passado colonial escravista desse país, né? Os efeitos ainda estão latentes na mentalidade de parte significativa da sociedade brasileira, mais precisamente de sua elite econômica e de uma classe média reacionária e racista, que tem imposto muitas vezes, por meio de golpes de Estado, um sistema econômico baseado em uma desigualdade econômica estrutural. No plano da língua, a matriz colonial da sociedade brasileira se refletiu na adoção de uma norma padrão decalcada de uso da metrópole portuguesa, na segunda metade do século XIX. Nesse período, o que guiava o julgamento gramatical dos puristas era a visão dominante de que os modelos da cultura deveriam ser importados da Europa, que representava o ideal de civilização na época. E, em um nível mais profundo, refletia o projeto racista das classes dominantes brasileiras, que propugnavam por um branqueamento da sociedade nacional. A adoção de um modelo gramatical estranho aos usos normais da língua no Brasil, mesmo o uso de seus falantes considerados cultos, produziu um generalizado sentimento de insegurança linguística, que faz com que o povo brasileiro não se reconheça na sua própria língua, que é uma desgraça, né? E se traduz em afirmações recorrentes e falsas, do tipo: o português é uma língua difícil, ou do tipo: o brasileiro não sabe falar português. Tudo isso são falácias, são mitos. Portanto, lidar com um modelo gramatical anacrônico é mais, ou seja, lidar nesse modelo gramatical é mais um dos desafios que o professor de língua portuguesa tem de enfrentar em seu trabalho em sala de aula. E a forma como ele vai se posicionar diante disso também define seu posicionamento ideológico. Em um país historicamente polarizado e desigual, em um momento histórico marcado por um violento retrocesso que parece sinalizar que o Brasil não é capaz de se livrar do seu passado colonial escravista. É mais do que evidente que vivemos tempos adversos e sombrios, particularmente no Brasil, desde que um tsunami de fake news financiado ilegalmente por empresários inescrupulosos, forjou a eleição de um fascista ligado ao crime organizado em 2018 e que ainda quer implantar um regime ditatorial para solapar os direitos mais fundamentais da população brasileira. Não é por acaso que este governo que estimula ataques ao meio ambiente e implementa uma política de extermínio das minorias, dos povos indígenas e da população negra e pobre das periferias, elegeu a ciência e a universidade como seus grandes inimigos, pois só a ciência pode derrubar os mitos. Nesse contexto, a ciência da linguagem assume um caráter revolucionário e transformador, ao ser capaz de desconstruir os mitos que dão forma à ideologia do preconceito linguístico, historicamente racista. O conhecimento científico da língua é capaz de impulsionar uma praxis pedagógica voltada para o respeito à diferença e engajada na construção de uma consciência cidadã e pluralista e democrática. Ou seja, uma prática pedagógica que seja, antes de tudo, uma forma de luta contra o obscurantismo, o fundamentalismo e o fascismo, que toldam o horizonte da sociedade brasileira neste momento, mas que não serão capazes de roubar o seu futuro, que voltará para o caminho da liberdade e da democracia no próximo dia 2 de outubro. Muito obrigado. Minha porra. Alô? Eu terminei aqui. Oi, meu micro...
Ai, voltou, meu microfone voltou? Vocês me ouvem? Já estou ouvindo. Ah, pronto. Bom, então agora, obrigada, professor. O final acho que nos deixa ainda mais emocionados, né? Eu vi alguém se manifestar aí. A sua fala, ela converge muito para alguns tópicos que a gente sempre explora no ensino de língua atualmente. Eu até coloquei uma questão, vou abrir para discussão agora, mas eu já vou, então, aproveitar a deixa e mencionar uma coisa que está no chat aqui, deixa eu só pegar rapidinho, que é o seguinte. Enquanto eu coloco aqui, pessoal, quem tiver questões, já formulem, porque a gente vai abrir agora para discussão. Então, é o seguinte, quando a gente fala, né, na questão do preconceito linguístico, eu já não estou conseguindo mais localizar aqui, por alguma razão, mas, enfim, eu tenho aqui. Pronto, achei. O preconceito linguístico ainda é algo frequente, né? Algo que ocorre porque está na entranha aí da sociedade. E que, através dele, os grupos vão categorizando outros grupos. Isso retomando a sua fala e o que a gente vem já discutindo há bastante tempo com relação a esse tema, né? E aí, a gente chega àquela conclusão de que o preconceito linguístico é, essencialmente, um preconceito social. Agora, em se tratando do ensino de língua, nós, professores de língua portuguesa, a gente vive sempre esse dilema, né? O que é mais eficaz no combate ao preconceito linguístico, já que a gente trabalha com pessoas que estão se preparando para esse exercício da vida social de forma plena? É a gente discutir, desnudar essa questão do preconceito linguístico enquanto um debate mesmo sobre sociedade e tudo mais, ou é a gente intensificar o trabalho com a norma de prestígio para garantir que esse estudante tenha, além das normas que ele usa em seus grupos, também essa ferramenta para se valer quando ele precisar? A gente fica sempre nesse dilema porque a gente fica com medo de cair um pouco no reforço da norma gramatical. E aí eu queria saber como é que você vê essa questão. Olha, é uma questão, obviamente, complexa, não é uma questão fácil, né? E exatamente o que eu sempre digo para meus alunos, a gente não pode também cair na cultura da facilitação, né? Às vezes você está dando uma aula, os alunos, professor, mas isso é muito complexo, isso é muito difícil. Mas na escola, no ensino médio, no ensino superior, é exatamente o lugar de tratar de questões complexas e difíceis, né? Então, a gente não pode ter esse discurso da facilitação, de que as coisas têm que ser fáceis na escola. A escola tem que ser sempre um desafio intelectual para os alunos, né? O que tem sido discutido e que tem se trabalhado exatamente para mostrar que não há essa contradição entre ensinar a variedade de prestígio e educar o aluno para uma visão mais cidadã da linguagem, né? que contemple a diversidade, que contemple a variação, né? Porque a variação linguística ela é necessária para que a língua cumpra todas as suas funções na sociedade. Eu vou pedir licença aqui até para criar uma situação até um pouco anedótica para se entender, porque as pessoas pensam assim. Primeiro, que a língua é um sistema de comunicação. A língua não é só um sistema de comunicação. Porque se a língua fosse só um sistema de comunicação, a situação ótima seria você ter uma única forma para dizer cada coisa. Uma forma para cada conteúdo. Essa é a situação de uma língua ótima, super econômica. Mas se fosse assim, a língua não funcionaria tão plenamente como ela funciona. Então, há uma inversão, porque a ciência é muito interessante, porque a ciência ela desconstrói certas ilusões de ótica do senso comum. A visão comum que as pessoas têm no dia a dia da realidade. Por exemplo, eu sempre uso essa comparação. Se nós olharmos para o céu, nós temos a nítida sensação de que o Sol gira em torno da Terra, quando é exatamente o contrário.
E a ciência levou 1000 anos para convencer a sociedade disso. Então, nós temos um grande desafio para mostrar para as pessoas, por exemplo, que a língua não está se deteriorando, que a língua muda, mas isso não compromete o seu funcionamento, porque o senso comum pensa exatamente o contrário, né? Pensa, por exemplo, que a variação linguística compromete o funcionamento da língua. É o contrário. Por exemplo, se você, Márcia, vai se inscrever num concurso, não é o caso, já está, né, bem colocada, mas vamos supor uma situação, você vai se inscrever num concurso. Aí chega lá no balcão para se inscrever, tem que preencher um formulário. Aí você se dá conta que esqueceu a caneta. Aí tem uma senhorinha lá, que depois da reforma da Previdência, a pessoa tem que trabalhar até morrer, né? Então tem uma senhorinha lá, já bem idosa aqui, que está preenchendo o formulário para se inscrever no concurso. Aí você, claro, está sem caneta, vira para ela e fala assim: ô, minha velha, quando terminar aí, você me dá essa caneta, tá? Você fala assim? Não, né? Por que não? Se era sua intenção pedir a caneta, você podia pedir, né? Se a língua fosse só um sistema de comunicação, tanto faz a forma como você fala. Mas você não fala assim por quê? Primeiro, porque ela não vai lhe emprestar a caneta. Aí, outra função, convencimento, que tem muito a ver com a questão ideológica, né? Então, você não fala só para se comunicar, você fala também para convencer a pessoa, para atingir um objetivo. É aquela função pragmática da linguagem. Você não vai falar assim porque ela vai falar assim: eu não sou a mal educada. Vai achar que você é uma pessoa mal educada. Então, construção da nossa identidade social também é construída pela forma como falamos e escrevemos. Então, e mais uma função aqui, mais uma situação. Se fosse uma pessoa íntima sua, uma pessoa da sua idade, você ia falar: ô, velho, me presta a caneta aí quando você terminar. Então, repare, hierarquização das relações sociais. Então, repare que todas essas funções que estão na interação verbal, peguei um exemplo simples e mostrei que há várias funções ali em jogo, além da função comunicativa. Por isso que tem que haver a variação linguística. Porque se soubesse uma forma de dizer que você quer a caneta, você não poderia se distinguir uma pessoa educada de uma mal educada, de uma pessoa refinada, de uma pessoa tosca, de uma pessoa erudita, de uma pessoa simples. Então, é isso. Eu acho que é importante, né, ensinar, claro, é uma das funções da escola, ensinar a variedade padrão da língua, mas também é muito importante desenvolver essa consciência linguística nas pessoas. E não há uma contradição entre uma coisa e outra, né? Embora muitas vezes, quando a gente fala de variação, aí o aluno não usa a norma padrão numa situação que ele deve usar, aí você corrige, aí o aluno fala assim: ah, professor, é a variação linguística. Mas não pode aceitar essa malandragem. Isso é malandragem, né? Não é uma postura, digamos, intelectualmente honesta, porque a variação linguística não permite que você use uma forma de linguagem imprópria para aquela situação. A variação linguística também tem, a consciência da variação linguística também demonstra que você tem que usar a forma adequada a cada situação, né? Então é isso. Não sei se respondi. Sim, não só respondeu, como é justamente esse mesmo dilema que a gente vive, né? Quando a gente trabalha, explica sobre as questões das variedades, de como, né, cada grupo se representa através de uma forma de linguagem. É muito frequente que alguns jovens usem isso contra nós no discurso, quando ele vai dizer assim: mas a senhora não disse que pode, que tem, que existe, que a língua é heterogênea e eu não posso. E aí a gente tem que ter o cuidado de explicar: olha, sim, existe, mas nesse contexto, nesse cenário, nós estamos trabalhando com essa norma, que é a norma X, então você precisa se adequar a essa norma. E a gente fica sempre nesse jogo. A gente precisa mostrar a pluralidade, a variedade, como isso é socialmente marcado, e a gente precisa também, naqueles momentos, dizer assim: olha, existem usos, e nesse cenário aqui, é esse uso que está em questão. Estamos instrumentalizando e contribuindo para que você domine essa variante, essa variável, enfim.
Muito bom. O professor Urbano aqui levantou uma questão aqui no chat, né? Ele lembrou aqui da mesóclise do golpista Michel Temer, né? E é bem interessante, porque tem essa relação entre a variedade de língua, né? As formas da língua e seus valores ideológicos, sociais, simbólicos, né? Então, Temer, que é um homem reacionário, além de golpista, ele tinha uma linguagem altamente conservadora, né, e empolada, usava mesóclise, né, dir-se-ia, far-se-á, como uma forma, como relembrando até o caricato Jânio Quadros, né, no início da década de 60, né, que foi também um que tentou dar um golpe e se deu mal até naquela época, né, quando ele renunciou. Então, o purismo tem essa questão. Agora, eu queria, a propósito disso, dizer que nós não podemos ser gramáticos às avessas. Dizer, não pode usar a mesóclise. Pode. Assim como você pode se vestir de qualquer forma, né? O saudoso Jô Soares, ele tinha mania de botar aquelas gravatinhas borboleta, né? Eu achava aquilo meio ridículo, mas ele achava bacana, muita gente achava bonito. Então, você pode usar gravata borboleta, você pode usar smoking, você pode usar na língua também. Você não vai condenar o cujo, você não vai condenar a mesóclise, porque isso é parte do nosso patrimônio linguístico e cultural. Quem quiser usar, usa. O que a gente defende é que quem não use não seja considerado errado. Porque diria-se que as coisas não são assim, é uma frase, tudo bem, né? Diria-se que as coisas não são assim. Mas, do ponto de vista normativo, isso é um erro. Porque o correto aí seria dir-se-ia que as coisas não são assim, a mesóclise. Quem quiser usar mesóclise, tudo bem. Mas se a pessoa, como o manual de redação da Folha de São Paulo, já aboliu a mesóclise. Então, você pode ler na Folha de São Paulo, diria-se que as coisas mudaram. E tudo bem. Então, a questão é essa, é não ser um gramático às avessas. Eu não vou condenar a norma padrão, nem a norma culta, dizer que a norma popular é melhor. Não. Todas fazem parte do nosso patrimônio linguístico e todas têm o seu lugar no nosso universo cultural, plural e diverso. Temos aqui muitos elogios à sua fala, muita identificação. Obrigado. Do público. Se me permite, eu queria ter uma Claro, fala. sim, fique à vontade. Boa tarde, colegas, professor Dante, alunos que estão aí, né? Então, quando o professor, né, esse diálogo aí, essa fala do professor, me remeteu muito à Grada Quilomba, professor, né? Quem pode falar, né? Falar no centro, descolonizar o conhecimento, né? Está muito ecoando no que ela diz, bem como também no que Bell Hooks fala, né? O que a língua ela é um território em que o opressor usa, né, para humilhar, envergonhar, colonizar. E aí, essa questão, né, da variante linguística, que variante linguística, né, eu vou ensinar em sala de aula, não só a língua formal, mas também as outras variantes, vai cair muito do que a gente, né, tem estudado a respeito de quem pode falar. Então, a margem, para chegar ao centro, ela tem que aprender a falar como o centro fala, né? Aí vai enfrentar outros desafios, porque o centro quer te empurrar de volta para a margem. Então, é preciso, sim, saber falar como o centro fala, para acessar este centro, né? Entendendo que, ao chegar lá, eu vou ser empurrado, né, de todas as formas para, entre aspas, o meu lugar de margem. Então, acho que vai muito nessa esteira, e me lembrou também uma fala, que eu acho que foi o G que diz, que a língua, deixa eu ver, que eu tinha até anotado aqui, que eu achei interessante, que no mundo branco, as pessoas negras são peixes de água doce que nadam no mar, e a água salgada pesa sobre esse corpo. Então, essa questão de chegar, né, à universidade, né, aos espaços ditos, aos espaços que antes eram hegemônicos, né? Então, quando essa margem chega, ela é conclamada a voltar para o seu lugar. E uma das formas é através da linguagem. Exato. Eu acho isso muito importante, né? Essa questão, né, de que
é preciso dominar também a linguagem do colonizador, do dominador, para que você possa enfrentá-lo, né? Isso tem um lado político, né? E tem um lado pragmático, né? Por exemplo, hoje na ciência, em muitas áreas, inclusive no Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a linguagem acadêmica, um projeto meu de pesquisa, e fui pesquisar revistas, por exemplo, de medicina, de biologia, revistas brasileiras, revistas científicas brasileiras. Eu queria estudar a linguagem, o português dessas revistas, como era a linguagem portuguesa nessas revistas. Só que eu tive um problema, porque hoje, em áreas como medicina e inglês, ou em medicina e biologia, por exemplo, entre outras, as melhores revistas, praticamente todas as revistas indexadas no sistema Qualys, com os melhores conceitos, elas só publicam em inglês. Mesmo aqui, revistas brasileiras, elas só publicam em inglês. E muitas vezes, né, porque são áreas da ciência muito internacionalizadas. E a linguagem internacional hoje é o inglês. Repare que isso já dá uma vantagem diferencial para os países do centro imperialista. Inglaterra, Estados Unidos, por exemplo, sobretudo os Estados Unidos, porque eles estão na língua deles. E nós, cientistas, temos que debater na língua deles. Eles estão debatendo na sua língua materna. Então, eles já têm essa vantagem também. Então, é todo esse processo. A língua tem sempre essas conotações. É claro que o preconceito linguístico no Brasil, como eu tenho mostrado nas minhas pesquisas, ele tem um caráter eminentemente racista, porque essas formas da linguagem popular, elas são o fruto do contato do português, sobretudo com as línguas africanas, mas também com as línguas indígenas. Então, as pessoas falam assim, nós vai na feira, meus filhos trabalham muito, exatamente por essa questão do contato, porque é assim nas línguas crioulas, por exemplo, que são faladas no Caribe, lá na África, na costa da África. Então, a discriminação linguística é uma discriminação racial também. Eu conheço a expressão, né, o racismo linguístico, em 2011, e já tem até pessoas que já publicaram livros com essa expressão. E um ponto importante que a professora, agora que fez essa intervenção, levantou, é dessa necessidade, por exemplo, que muitas vezes o aluno, eu vou falar aqui para os alunos, que eu acho importante, né, a gente está sempre tendo esse diálogo, é que muitas vezes o aluno fala assim, eu questiono isso é minha opinião. Eu sou contra aí esse conhecimento estabelecido. Para que você possa ser radicalmente contra o conhecimento estabelecido, consistentemente contra o conhecimento estabelecido, você tem que conhecer esse conhecimento. Porque muitas vezes é próprio, né, da juventude, questionar sem conhecer. Isso enfraquece seu ponto de vista. Até porque na ciência é assim, quando você vai fazer uma dissertação de mestrado, você fazer uma tese de doutorado, você tem que ler tudo sobre o que foi escrito sobre aquele tema, sobre o qual você vai se posicionar. Até para evitar aquele risco de você descobrir a América, né? O que eu quero dizer? O que essa metáfora quer dizer? Muitas vezes você pode pensar uma coisa que você descobriu, uma coisa que você acha o máximo, aí você apresenta aquilo como uma grande descoberta e é até um vexame, porque aquilo já foi descoberto antes, só que você não leu. Então, para quem, né, está estudando, vocês que estão aqui se formando no ensino médio, vão fazer uma universidade, vão fazer uma pós-graduação, tem que ter essa consciência que no saber formal você tem que conhecer até para negar. Você não pode negar sem conhecer, porque seu argumento acaba ficando frágil. Bem. Tem a Márcia aqui falou uma coisa que eu acho bem legal, né? Sua fala é evocada, entre outros, o mito da unidade da língua. No Brasil e entre os jovens é muito forte a ideia dessa unidade. É chocante para eles irem descobrindo que há várias línguas no português brasileiro. Márcia, é bem observado isso, porque para mim mesmo foi uma descoberta, né? Eu entrei na faculdade de letras, já que eu fiz a faculdade de História, depois eu fiz Letras, e aí que eu fui conhecer mais de perto essa questão da variação linguística. Na minha época, né, ainda não tinha essa abertura que já tem hoje, até no ensino médio, para falar de variação.
E até hoje eu sei que quando a pessoa fala assim, quando eu falo, não há nenhum problema na frase nós vai na feira, eu sei que muita gente estranha. Muita gente fala assim, não, ele está me enganando, isso não é possível. É claro que nós vai na feira é ruim. Porque essa ideia é muito arraigada na gente. Nós vai na feira é impróprio para você falar em certos contextos, né? Porque você pode ser até mal visto. Mas, do ponto de vista estritamente linguístico, não há nenhum problema, né? Como eu disse, no inglês também não há concordância, e ninguém vê problema nisso. Pronto. Já falei demais. Os outros têm que falar ainda hoje. Homero, Urbano tem que falar. É sempre bom ouvir e nunca é demais. Nosso problema é só a limitação temporal mesmo, mas é sempre uma riqueza ouvir e aprender e discutir, né, sobre essas questões. E que bom que os alunos acompanharam bem essa discussão, porque casa com algumas coisas que a gente já explora e, inclusive, elogiaram aqui bastante no chat a sua comunicação, a sua conferência. Bom, dito isso, creio que com aquela dorzinha, né, Urbano, a gente agradece novamente. Foi um conteúdo muito bem selecionado e que casou, inclusive, com os nossos debates com os alunos e do próprio campus, né, em sua luta por ele se entender enquanto sujeito mediado aqui no mundo. E a gente agradece e aguarda, então, já numa próxima, né, Urbano? Já chepa aí, já chepa essa participação, porque para nós foi muito rico. Professor Dante, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer aqui estar com vocês também. Para nós também. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu. Isso. Gente, então, alguém colocou, mas já queria ouvir mais também. Bom, mas você vai ouvir mais, Ícaro, e as pessoas que estão aí choramingando no chat. Ó, a Analena tá aí para mim. Né, Helena? Eu sempre vou falar chat, eu lembro de Analena. Mas vamos lá, gente. Na sala eu fico o tempo todo jogando com essa palavra, que eu não me habituo.